terra. Aí o que acontece? Com essa nova fase temos Jesus é crucificado, Jesus faz a promessa, eles recebem o Pentecostes. Começa um movimento de expansão, pregação do Evangelho. A primeira preocupação dos apóstolos não foi sentar numa cadeira, pegar uma caneta e começar a escrever. Não foi. A primeira preocupação, o primeiro empenho dos apóstolos foi ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e começar a difusão do Evangelho. Quando vem as primeiras perseguições dos judeus, os cristãos começam a se espalhar por todo mundo e começa o desenvolvimento. Então, de 29 até 60, temos o segundo período de desenvolvimento. O primeiro período com o advento de Cristo e a sua ressurreição e ascensão. Depois do segundo período, que vai o nascimento da igreja e o início da propagação. Com o início da propagação da mensagem, vemos surgir os primeiros textos. Os primeiros textos do Novo Testamento não foram os evangelhos. Eles estão ali naquele lugar por um objetivo didático. Eles são melhor que se ensine dessa forma. Por quê? Os evangelhos falam acerca da vida de Cristo e abordam o primeiro momento do Novo Testamento. Eles se referem ao início do Novo Testamento. Eles falam acerca dele, mas eles não foram escritos primeiro. Quem foi, a partir do estudo que é feito textual e do estudo histórico que é feito, é apontado que o primeiro texto do Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo. Por quê? Você tem que entender isso. A partir daqui, e a partir do envio de Cristo ao nascimento da igreja e a propagação do Evangelho, os apóstolos começam a se espalhar pelo mundo e começam a pregar. E com essas pregações surge o quê? As viagens missionárias de Paulo, por exemplo. Paulo começa a empreender as viagens missionárias. Com as viagens missionárias que ele empreende e o surgimento das igrejas, as primeiras igrejas, começam a surgir as primeiras necessidades de orientação, passar a orientação. A primeira carta que Paulo escreve, e ele é o primeiro escritor do Novo Testamento, surge de uma necessidade. Paulo prega em Tessalônica. Os judeus se rebelam contra ele. Os judeus perseguem Paulo, fazem emboscada para matar Paulo e Silas. Eles têm que sair da cidade rápido, instantaneamente. A igreja de Tessalônica não foi suficientemente instruída ainda, porque Paulo teve que sair rapidamente do lugar. Quando Paulo sai, com a preocupação dos irmãos que ficaram lá, na primeira cidade que ele para, ele escreve. Ele não pôde ensinar pessoalmente. Ele não teve tempo hábil para ensinar pessoalmente. Por isso surge a necessidade da escrita. A escrita surge por uma necessidade. A prioridade não era escrever. A prioridade era pregar e ensinar pessoalmente. Esse é o primeiro movimento da igreja. Você tem o apóstolo Mateus nessa região. Você vai estar ligado, vinculado ao ensino dele. Não aos escritos dele, ao ensino dele. Aquilo que você tem dúvida, você chega nele e pergunta. E ele comprova. Não, Jesus disse isso. Não, Jesus não disse isso. Não, Jesus fez isso. Jesus não fez isso. Por isso que o primeiro movimento é pregação. É ensino pessoal, oral, através da oralidade. Por causa da necessidade surge o primeiro texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 51 depois de Cristo. Paulo escreve àquela igreja que não pôde ser suficientemente instruída por ele. E aí endereça essa carta a eles, e aí surge o primeiro texto. E aí, com o primeiro texto, você vê a linha de desenvolvimento dos outros textos, vinculados sempre à missão que Paulo está estabelecendo entre as igrejas e a necessidade que ele tem de dar uma melhor instrução a eles. Em demanda, motivado pelo fato de ele ter que sair da igreja, dele se locomover para outra igreja, e aquela igreja enviar uma pessoa a ele com dúvidas, enviar uma pessoa a ele pedindo instrução, e aí ele vai, escreve uma carta e envia para aquela igreja. Então, esse é o primeiro movimento textual do Novo Testamento. Primeira carta de Paulo, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios, 56 e 57, carta aos Gálatas, 57 depois de Cristo, Romanos 58, tá? Paulo estava em Corinto, e aí os irmãos de Romanos falam com ele tem desejo de visitar Roma, para levar o evangelho lá àquela comunidade que já existia, e aí primeiramente escreve uma carta a eles, 58 depois de Cristo. Depois ele visita Roma, não como ele queria, mas como prisioneiro. E aí temos, o primeiro movimento é esse.
as primeiras cartas surgem de uma necessidade, de uma urgência, né? O apóstolo não teve condições de instruir pessoalmente, então ele envia uma carta. E aí temos a continuação, de 60 a 100, podemos colocar o terceiro período, quando então vai se fechar a construção textual do Novo Testamento. Registro escrito do evangelho oral, pregado pelos apóstolos. Durante todo esse período aqui, o que os apóstolos estão fazendo? Estão pregando, estão ensinando, estão instruindo pessoalmente. Um apóstolo numa região, outro apóstolo em outra região, né? Se espalham, os discípulos ligados aos apóstolos, que ganham autoridade dele para ensinar, para referenciar aquelas igrejas que estão nascendo. Então, nesse período aqui, os apóstolos estão ensinando pessoalmente. A partir daqui, registro escrito do evangelho oral pregado pelos apóstolos. Lucas faz seu registro e a narrativa histórica entre 60 e 100 depois de Cristo. Início do registro escrito dos relatos dos evangelhos. Aí temos Marcos. Vamos ver aqui por que Marcos é colocado em primeiro, tá? Existem outras teses teológicas, mas a mais aceita é que Marcos é o primeiro e os outros dependem dele, tá ok? Os outros sinóticos, Lucas e Mateus. Marcos, Mateus, aí vem a carta aos Efésios, Tiago, Filipenses, Colossenses, tá ok? Filipenses, Colossenses, Filemon, Lucas, Hebreus, Atos dos Apóstolos, de 60 a 63 depois de Cristo. Então, esses textos aqui surgiram nessa época, entre 60 e 63. Aí temos 1 de Timóteo, Pedro, 1 de Pedro, Tito, 2 de Pedro, 2 de Timóteo, Judas. Aqui é a última carta de Paulo, viu? 2 de Timóteo, fim do ministério de Paulo aqui, ó. Ele escreve a Timóteo pedindo para que venha depressa, traga uma capa e os livros que deixou em Troade, se não me engano, né? E aí, depois disso, não temos mais registro. Não temos como saber se deu tempo de Timóteo chegar até Paulo. Depois disso, a tradição diz que ele foi decapitado na época da perseguição romana. Aí, depois de Paulo, Judas, né, o meio-irmão de Jesus, João escreve o seu evangelho. 1ª, 2ª e 3ª de João, escritas nessa época, entre 64 e 90. Tá? O evangelho e as 3 cartas de João. João escreve o seu evangelho depois que os outros já haviam escrito os deles. João pega exatamente aquilo que os outros não deram muita ênfase e fica mais em cima daquilo que os outros não deram tanta ênfase. Os outros já falaram acerca do nascimento, genealogia, desenvolvimento, morte, ressurreição. Aí João fala, não deram tanta atenção aos discursos. Aí João focaliza o seu evangelho nos discursos e num aspecto teológico muito profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele inicia seu evangelho a partir de uma discussão da natureza divina de Cristo Jesus. Outra ênfase, outro enfoque. Por quê? Na época que ele escreveu, entre 64 e 90, haviam outras necessidades no mundo. Havia principalmente o surgimento de uma seita chamada gnósticos, que questionava que Jesus tivesse vindo em carne. Dizia que Jesus era uma emanação divina, era um anjo, era simplesmente um ser de luz, um ser divino que fazia de conta que era humano. Era uma seita, uma filosofia grega que estava entrando na igreja. Por isso que João dá este caráter aos seus escritos, o evangelho e na carta. Na carta João diz o quê? Aquele que não confessa que Jesus veio em carne é do anticristo. Ele diz isso na carta dele. Então, por que ele focaliza essas necessidades? Por causa da época dele. A época dele, entre 90 e 100. O surgimento do gnosticismo e a propagação do gnosticismo dentro da igreja, dentro do cristianismo. E aí temos o último escrito do Novo Testamento, o apóstolo João, é o último escritor do Novo Testamento. João escreve sua profecia no exílio em Patmos. Apocalipse entre 96 e 100. Entre 96 e 100. O Novo Testamento foi relativamente rápido, né, para ser... Ótima observação. O Antigo Testamento precisou de 1445 a.C. Aí foram o quê? até 400. 40 anos, 40 e poucos anos. 40 e poucos anos, pois é. Entre 60, né, até 100 depois de Cristo já estavam os autógrafos. Já expliquei o que é autógrafo, né? O texto original que saiu da mão do autor estavam prontos.
Depois disso aqui, eles foram sendo preservados pelas igrejas e depois foram condensados numa coleção só. Então, em 100 depois de Cristo, o último autógrafo foi compilado, o Apocalipse de João. Tá, ok? Então, esse é um estudo do Novo Testamento, olhando pelos períodos. Aí você vai entender agora acerca de Evangelho. Evangelho. Vamos para a página. Depois da página 3, pega aí a parte que fala de Evangelho. O Evangelho e sua origem. Tá? O Evangelho, sua origem. Origem da palavra, primeiro. Origem da palavra. O termo Evangelho deriva do grego Evangelion, que significa boas novas. Esse vocábulo aparece na Bíblia desde Mateus 4:23 até Apocalipse 14:6. E a palavra boas novas, sua correspondente, aparece desde 2 Samuel 4:10 até Hebreus 4:6. Essa palavra não é exclusiva da Bíblia, nem do povo de Deus. Tem sua origem nos escritos e na cultura profana. Os termos gregos evangelion, boas novas, evangelizo, trazer ou anunciar boas novas, proclamar, pregar. Evangelizomai, trazer boas novas, proclamar boas notícias, proclamar, pregar. Outra coisa que ele tem aqui proclamar, perdi. Proclamar e pregar, e depois vem evangelistas. Meu Deus, eu estou cego. Na terceira linha. Terceira? Sentido religioso. Sim, eu estou em outro lugar. Evangelizo, trazer boas novas, proclamar boas novas, notícias, proclamar, pregar. Evangelistas, proclamador de boas novas do Evangelho, os evangelistas. São todos derivados de ângelos, anjo, mensageiro. Aquele que traz uma mensagem de vitória, ou qualquer notícia, notícias políticas ou pessoais que causam alegria. No período helenístico, o que é o período helenístico? Referindo-se ao Império Grego. Os gregos chamam a si mesmos de helenos. A gente chama eles de gregos, eles chamam a si mesmos de helenos. Então o período helenístico é tudo que se volta para a influência da cultura grega. Então isso aqui é invenção de grego, tá? No período helenístico, a palavra também pode significar alguém que anuncia oráculos, de modo semelhante. O verbo evangelizomai pode querer dizer falar como mensageiro da alegria. Proclamar boas novas, de onde se emprega num sentido religioso. Prometer. Evangelizomai também obtém um sentido religioso quando se emprega em conexão com o aparecimento de um homem divino, cuja aproximação se anuncia com alegria. Portanto, o substantivo evangelion significa também a recompensa que se paga ao mensageiro da vitória. Suas boas novas trazem alívio aos que as recebem, por isso é recompensado. Em face do exposto, reiteramos que a palavra evangelho é encontrada tanto nas páginas da Bíblia como na literatura profana, com os seguintes significados. Pronto, a gente vem aqui para o 4. Evangelho, boas novas. Então o termo boas novas é o termo básico de onde vem a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho. Os Evangelhos não são biografias. Os Evangelhos nem são biografias, nem são livros de história. Então, o que acontece? Nem são biografias, nem são livros de história. Eles têm um caráter específico, um caráter próprio. Qual é o caráter deles? Ser o Evangelho. Por isso que esse nome é singular para eles. Esse nome é próprio para eles. É o único nome que define eles corretamente. Evangelhos, que vem a ter o sentido de boas novas. Boas novas, que é um contexto que está presente tanto no Novo quanto no Antigo. Como você vê, a partir de Samuel já se usava especificamente o termo boas novas. Para quê? Boas notícias. Mas avançando no contexto bíblico, no mundo grego, boas novas já era empregado, já fazia parte do mundo grego. Quando que o termo evangelion, boas novas, entra na Bíblia? Quando o Antigo Testamento hebraico, que já falava acerca de boas notícias, precisa ser traduzido para o grego.
na Septuaginta 139 a.C. Todo lugar que o hebraico falar acerca de boas novas, vai se lhe dar o nome de Evangelion, tá ok? Evangelion. E aí a Septuaginta vai adotar o Evangelion, boas novas, e o Novo Testamento já será escrito em grego. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o Novo Testamento já é escrito em grego, e já adota para si o termo boas novas. Agora, em Homero, que é um dos mais importantes autores gregos e mais antigo, significava recompensa pelas boas novas. Então, o Evangelion era o prêmio, a recompensa por estar trazendo boas notícias. Também tinha um sentido de sacrifício de boas novas, ou seja, havia uma comemoração, uma boa notícia, e fazia-se um sacrifício aos deuses em prol dela. Isso era um Evangelion, isso eram uma boas novas. No Antigo Testamento tem esse sentido, e também o da própria notícia como boas novas. Há uma mudança aqui, do prêmio para as próprias boas novas. O Antigo Testamento, ao fazer uso do Evangelion, que é um termo grego, o termo que era usado pela literatura grega, ele usa de outra forma. O Antigo Testamento quer dizer que a própria notícia é as boas novas. Aí pega o Evangelion e diz, por exemplo, havia um exército que conseguiu uma vitória, um mensageiro foi enviado, chegou diante de Davi, tá? Ele deu a notícia da vitória. Essa notícia é o Evangelion, é a boas novas, tá ok? Então isso que o Antigo Testamento faz com o termo Evangelion. Foi usada no Império Romano como proclamação do imperador. Então tudo aquilo que o imperador falava de pronunciamento era traduzido para Evangelion, era uma boa notícia. Talvez nem fosse, mas a bajulação, Na Septuaginta passou a designar as próprias boas novas. No Novo Testamento passou a designar a mensagem de Cristo Jesus. Pronto. A partir de todo o desenvolvimento dela, o Antigo Testamento já traduzindo ela para a própria mensagem, no Novo Testamento os autores do Novo Testamento, onde é que eles liam? Eles liam no Antigo Testamento grego, Septuaginta. Eles pegam aquele termo Evangelion do Antigo Testamento e falam que o Evangelion do Novo Testamento é o quê? As boas novas de salvação, a mensagem de Cristo Jesus, tá ok? Em 150 depois de Cristo, era cristã, aqui agora, 150 depois de Cristo, foi usado por Justino Marte para designar os textos, os escritos. Então, para os autores do Novo Testamento, as palavras de Cristo eram o Evangelion, tá ok? Então temos Evangelho de Mateus. Nós chamamos de Evangelho de Mateus hoje. Por quê? A partir de 150 depois de Cristo, foi dado esse termo para o livro. Mas o próprio autor, Mateus, quando estava escrevendo, o que era Evangelho para ele? Aquilo que Cristo falava, as palavras dele. Aí Mateus falou acerca da mulher, mulher samaritana ele não fala. Fala acerca dos discípulos, fala acerca de Judas, fala acerca disso, daquilo, tá ok? Aquilo que vai ser Evangelho para ele vai ser o quê? As palavras de Cristo. Aí em 150, Justino Marte, que foi uma pessoa muito importante na igreja na época, um grande apologista, ele fala: os textos que Mateus nos deixou de herança, vamos dar a eles, mas não somente a eles, aos textos de Mateus, aos textos de Marcos, aos textos de Lucas e aos textos de João. Vamos dar a eles o nome de Evangelho, porque neles está contido o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, as palavras de Cristo. Aí aquilo que era as boas novas, as palavras de Cristo, passa a ser o título do livro inteiro, tá ok? Então esse é a origem do título Evangelhos para